Hello guys! How are you today? Na aula de hoje nós vamos estudar sobre articles, plurals and the demonstrative pronouns. Começando pelos artigos, na frase I am a teacher, o a é um artigo, tá? Então, I am a teacher, a quer dizer uma é um artigo. Posso dar outro exemplo também, como, por exemplo, my brother is an architect. Então, esse an também é um article, tá bom? É uma em inglês. Os artigos a ou an, tá? A ou an, nós usamos ou com vogais ou com consoantes. Essa é uma das regras dos articles. Uma das regras de artigos que você pode usar como dica é que o a você usa com consoante e o an você usa com vogal. Lembrando que assim, quando nós falamos sobre vogal e consoante em English, nós falamos do som, não só como escrita, tá bom? Então, por exemplo, horse tem o som de consoante, né? Então, é isso que vocês têm que se atentarem. Então, vou dar exemplo de alguns substantivos para você usar com a, né, que é o a em English. A book, a pencil, a coin, a teacher, tudo isso começa com consoante. E eu vou te dar um exemplo agora de duas frases que você usa o an, tá? Então, I ate an apple early. Eu comi uma maçã mais cedo. Outro exemplo de frase é my brother is an engineer. Então, o substantivo que vem depois do artigo, eles vêm iniciados por vogais, o som de vogal. Então, a e an em inglês, não é que o a é um e an é uns ou né? Na verdade, é som de vogal e consoante. A questão da sonoridade é porque tem algumas palavras em inglês que começam com consoantes, mas elas têm som de vogal. Ou que começa com consoante e tem som de consoante mesmo. Por exemplo, a palavra hour. Hour começa com H, que é uma consoante, mas ela não tem o som de H, ela tem o som de hour. Então, som de vogal. Nesse caso, nós usamos an hour, porque tem o som de vogal. Então, você sempre vai pela sonoridade. Você não vai pela escrita, no caso de artigos. Outro exemplo é a palavra hambúrguer. Em inglês, nós falamos hamburger, né? Então, ele começa com a letrinha H, que é uma consoante, e permanece com som de R, consoante. Então, nesse caso, nós usamos o A e não o AN, entendeu? Porque ele tem o som de consoante, a hamburger. Os artigos, eles são usados nas formas singulares. Se você quer usar na forma plural, nós usamos a palavra some no lugar dos artigos. Vou dar exemplos para vocês. A book, no plural fica some books. A pencil, no plural fica some pencils. Ou seja, não tem plural para artigo. Agora, falando sobre nosso segundo tópico da aula, nós vamos falar sobre plurals. Algumas palavras que entram no plurals e tem o som de ES no final. Nós temos várias regras para tornar um substantivo do singular para o plural. Algumas delas eu vou passar nesse vídeo agora para vocês. Os substantivos que terminam com SH, CH, S, SS, X, Z e O, coloca-se ES ao final. Vou te dar alguns exemplos. A kiss, kisses. A glass, que termina com dois S, glasses, coloca ES ao final. A dish, que termina com SH, dishes. A what, que termina com CH, watches. Tomato, que termina com O, tomatoes.
Outra regra de plural é que se a palavra termina com Y, mas ela é precedida de vogal, é só você colocar o S ao final. Então, por exemplo, toy, toys. Agora, caso essa palavra termine com Y, mas antes do Y você tem uma consoante, você corta esse Y e coloca IES ao final. Por exemplo, dictionary, dictionaries. Agora, assim como no português, nós temos os plurais irregulares no inglês. Então, por exemplo, a woman, em inglês fica women. O que muda nessa palavra, então, é a letrinha A no final, que fica E, tá? Por isso que se torna um plural irregular. Outra palavra no singular, por exemplo, a man, e aí no plural fica man. Então, também muda a palavrinha A, ela troca por E, plural irregular. A child, que é criança, o plural dele, que é irregular, fica children, crianças. Só cuidem para uma coisa, por exemplo, com essa palavra, não existe children's com S ao final, porque children já é o plural de a child, que é criança. Mesma coisa com a palavra person e people. People é o plural irregular de person. Então, você não fala assim, hello peoples, não tem S na palavra peoples, é hello people. Então, assim, plural irregular há vários no inglês. Você tem que ir estudando, vendo que existem várias palavras que vão aparecer plural irregular, né? Essas são apenas algumas. Apenas atenção com algumas palavras, por exemplo, as palavras glasses, que são óculos, sunglasses, que são óculos de sol, e scissors, que é tesoura. Essas palavras, elas são consideradas plurais, porque óculos de sol tem duas lentes, tesoura tem duas lâminas, então ela é considerada plural e ela é usada com verbo no plural. Por exemplo, my glasses are here. Her sunglasses are modern. The scissors are on the table. Então, sempre are. Bom, e agora vamos para a terceira parte da aula, que é sobre o demonstrative pronouns. São, por exemplo, quando eu quero falar sobre objetos que estão longe ou perto de mim, eu uso demonstrative pronouns. Eles são os pronomes demonstrativos, eles são bem parecidos com o português, mas é bem mais fácil que utilizá-los no português, ele se torna mais lógico no inglês. Por exemplo, se eu falasse sobre essa camiseta que eu estou usando, eu falaria esta t-shirt is gray. Agora, se eu fosse falar de uma t-shirt que está na vitrine, eu falaria aquela, né? Então, that t-shirt is beautiful. Aquela camiseta é bonita. O que eu poderia falar também é sobre esses pronomes demonstrativos no plural, que eles tornam these ou those. Então, eu vou falar de cada um deles para você como que eles funcionam. Então, por exemplo, this, ele quer dizer este ou esta, that, aquele ou aquela, these, estes ou estas, e those, aqueles ou aquelas. This você usa quando algo está no singular e perto de quem está falando. Né? Nós utilizamos this, como eu estava falando da t-shirt, e, por exemplo, outro exemplo, this pencil is mine. Então, esse lápis é meu. Outro exemplo de frase, this purse isn't mine. Esta bolsa não é minha. Né? Então, tudo que está próximo de mim, eu uso this. That também é quando algo está no singular e longe de quem está falando. Aí nós utilizamos that. Por exemplo, that girl is an old friend of mine. Então, eu estou falando, aquela menina é uma antiga amiga minha. Aquela menina. Então, ela está longe. Por exemplo, that girl is an old friend of mine. Então, eu estou falando, aquela menina é uma antiga amiga minha.
Aquela menina. Então, ela está longe. Temos o dizzy, que é algo que está no plural, mas próximo de quem está falando. Por exemplo, are these her keys? Estas são as chaves dela? Então, está próximo de quem está falando e está no plural. E 12 é quando algo está no plural, mas está longe de quem está falando. É a sensação do aqueles, de longe, tá bom? Por exemplo, 12 animals are from our farm. Então, aqueles animais, eles estão longe, são da nossa fazenda. Então, muito fácil usar os demonstrative pronouns. Então, os demonstrative pronouns são this, that, these ou those, ok? Agora é só praticar as dicas, as informações que a teacher passou, fazer os exercícios, manter o contato com a língua inglesa e a cada dia mais há uma evolução, tá bom?